Começa agora na Guarabira FM. Sam de Corpo e Alma, com Rafael Sam. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Hoje, com o Padre Zezinho, que compôs a linda canção Utopia, nós continuamos meditando sobre pais, filhos, família, memória, afeto, dentro da perspectiva do conhecimento humano, de onde nós viemos, para onde nós vamos, claro, à luz da ciência, da poesia, da espiritualidade, conhecendo melhor o ser humano. Essa é a proposta do nosso episódio Sam de Corpo e Alma. Sam de Corpo e Alma. Já estamos no ar. Deixa eu me apresentar para quem ainda não conhece. Sou o Rafael Sam, com muito orgulho, radialista há mais de 20 anos na microrregião de Guarabira e também estudante concluinte de psicologia. Ei, vamos juntos fazer um grande episódio hoje. Rafael Sam. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Foi muito feliz o sacerdote deoniano do Coração de Jesus, congregação que ele pertence, o Padre Zezinho, ao escrever essa canção. Utopia é uma canção que há décadas vem fazendo reflexão profunda, antigamente e atualmente, sobre a relação familiar. O que realmente importa entre pais e filhos, como é a sua casa. Eu tenho certeza que até o final desse episódio você vai me dar razão. O que nós construímos de memória afetiva lá na nossa casa, na história da casa da vovó, no sítio, ali na casa da mãe, do pai, nós guardamos até hoje, influi até hoje. É o que nos ajuda a construir nossa personalidade, nossas relações. Então vamos pensar como eram as famílias antigamente. As famílias estavam nas roças, as famílias trabalhavam na agricultura, as famílias tinham um formato de muita luta, as famílias tinham uma vida onde se plantava para colher, vender e comer. E nós sabemos que não existiam as facilidades, tudo que hoje é colocado. Diga-se de passagem, hoje, com suas próprias agonias, o tempo tem suas dificuldades e suas bondades, como antigamente também. Antigamente tínhamos as dificuldades e também as facilidades. Mas percebam que, qualquer que seja a época, as famílias são desafiadas. E naquele tempo a gente tinha algumas coisas, algumas riquezas de presença, de aconchego. Nós também tínhamos muitas dificuldades da própria ignorância do tempo. Mas hoje nós também temos muitas ignorâncias do tempo atual. Inclusive essa falta de inclusão, onde as pessoas que não estejam digitalmente preparadas são excluídas. Nós temos hoje muito preconceito ainda, nós temos hoje muita violência ainda, muito homicídio ainda, infelizmente. Mas vamos pensar. A nossa relação familiar é quem nos define. Antigamente saíamos para o trabalho, fazíamos as colheitas, vendíamos as mercadorias e também dali alimentávamos a família. Era um tempo de muita dificuldade, é tanto que na canção o sacerdote Padre Zezinho diz: faltava tudo, e de fato faltava estudo, faltava dinheiro, faltava comida, faltava roupa. Mas o importante não faltava, o sorriso e o olhar. Ou seja, o que é que o Padre Zezinho está dizendo? Famílias saudáveis emocionalmente, amorosamente. Existia mais colo em algumas situações e mais unidade. Por exemplo, um hábito muito interessante daquela época era fazer a refeição em conjunto.
Então a hora sagrada, a hora da refeição. A hora sagrada, a hora de comer juntos. A hora de rezar o texto, por exemplo. A hora de escutar o evangelho. A hora de meditar sobre a vida. A hora, e isso vem, desde as tradições judaicas. Antes de Jesus, as famílias do judaísmo já tinham o hábito da oração. As famílias de antigamente já tinham o hábito de rezar, de orar juntas, de agradecer e ter horário também para conversar. Isso foi passando e a gente foi perdendo. Hoje em dia já não se tem mais refeição junta, a oração em conjunto, já não tem mais nada em absoluto que traga vínculo. Isso é muito ruim, porque os vínculos agora são digitais. E isso é muito precário, porque não dá o mesmo calor, não dá o mesmo sentimento de pertença, não dá a mesma emoção. Então isso é muito fracionado e prejudicial para os adolescentes, para as crianças e para todos nós. Então ele canta bonito. Aumenta aí, meu DJ. Aumenta aí o trecho que ele diz: eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado. Quero ouvir Padre Zezinho. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estripulia. A mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar pra gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Veja, essa é uma memória que o Padre Zezinho traz. O pai dele, que já era um violeiro, já era um cantador. O pai dele que já tinha esse hábito de cantar para eles, mesmo desafinado, rouco, enfim, mas cantava. Era uma forma carinhosa que o pai tinha de reunir, de atrair. A mãe fazia um grande caldeirão, uma grande panela, uma panelada. A mãe colocava a comida, servia a comida, né? E a casa tinha cheiro, o incenso era da carne quando se tinha, né? Ou do peixe quando se tinha, ou de outra especiaria, mas era uma forma de juntar. Fazer uma comidinha que se gostava, cantar uma coisa que se gostava. Então esses vínculos o Padre Zezinho levou para a vida, e muita gente hoje que está acompanhando esse episódio lembra do cheiro do café, né? Muita gente lembra do cheiro da comida da vovó, da mãe. Tem muita gente que sente aquele perfume, como também lembra do amor que existia naquela casa, apesar da ignorância. E hoje a gente está perdendo isso, né? Porque, primeiro, a gente vive numa sociedade fast food, né? Numa sociedade do delivery. Então a gente pede comida pronta. A sociedade de hoje passa um Pix e aí já chega a comida, não tem preparo, não tem aconchego, não tem vida, não tem cheiro. Isso é muito ruim. Isso perde vínculo, não se prepara, não se junta. Então isso é muito ruim, prejudicial. Mas nem tudo está perdido. Fique ligado, porque eu vou falar coisas para a atualidade, para te ajudar na relação de pais e filhos. Você quer ser lembrado? Você que é pai, quer ser lembrado? Filho, ei, você quer lembrar do papai de maneira correta? Fica ligado, porque eu volto já. Comece o dia sã de corpo e alma, olhando o ser humano nas dimensões bio, psicossocial e espiritual, de segunda a sexta, 15:45 da manhã, com Rafael San. Envie sua mensagem de texto ou de áudio para o WhatsApp do Rafael San. 991101960. A imagem que seu filho construiu da sua casa, ela não será apagada, mas ela pode ser melhorada.
Então, construir uma imagem, uma memória, estabelece riqueza da relação entre você e seu filho. O outro papel importante da memória, é que a emoção define a qualidade do registro. Todas as experiências que possuem um alto volume emocional provocam um registro privilegiado. O amor e o ódio, a alegria e a angústia provocam um registro intenso. Então, aquele momento que você levou a pisa é inesquecível, né? Naquele dia que você apanhou do pai, da mãe, é inesquecível. Naquele dia que você deixou algo faltar e foi sacrificado com uma bela pisa. Ou naquele dia que você foi reconhecido pelo que você fez, ou que você teve uma alegria boa, por nasceu o seu filho, uma alegria, né? Você conseguiu o primeiro emprego, recebeu o primeiro salário, são coisas que marcam. Você teve um triunfo profissional, você teve uma alegria, construiu a casa, foi a primeira moradia, né? Recebeu, tá numa casa própria, saiu do aluguel. São tantas coisas que marcam, abriu o seu comércio. Então são coisas marcantes. Agora, nós sabemos também que, mais do que isso, acidentes, mortes, doenças, tudo mexe com a nossa memória. Mas a memória tornou-se, para muitas pessoas, uma lata de lixo. Não é à toa que o homem é moderno, um ser intranquilo, né? Ou seja, inquieto, ansioso, que sofre por antecipação e tem medo do amanhã. Por quê? Porque nós transformamos nossa memória afetiva, como nós chamamos na psicologia, de lata de lixo. A gente só guarda coisa ruim, coleciona coisa ruim. Então tá na hora da gente fazer o caminho de volta e recuperar memórias boas. Se seu pai e sua mãe faleceram, que tal você rememorar coisas maravilhosas que vocês viveram? Isso vai fazer um bem muito grande a você. É a saudade boa, né? A boa saudade. Que tal você ir lá atrás, com seu filho, resgatar uma brincadeira que há muito tempo vocês não têm, que vocês não vivem? Que tal você sentar com seu filho hoje e contar uma história, já que ele é pequeno? Tentar chamar a atenção dele para essa memória, porque hoje é possível, quem é mais velho, recuperar uma memória, quem ainda pode. Se você não sofre de Alzheimer, se você não sofre de uma doença degenerativa, você pode, não ter um AVC, outra coisa do tipo, você pode sim resgatar memórias. Mas você que ainda tem filho pequeno, faça com que a memória dele amanhã seja recheada de coisas boas. Então é hoje o dia de plantar para que a memória dele seja uma memória viva, sadia de coisas boas que vocês viveram juntos. Nada melhor do que um filho que vai lembrar coisas boas que viveu com o pai e com a mãe, hein? Então é hoje o dia de fazer isso. Não deixe que a memória do seu filho seja uma lata de lixo e só guarde coisas ruins, coisas perversas. Ser sã de corpo e alma passa também por aí. Gostou do episódio de hoje? Manda tua mensagem para mim, comenta, conta tua história, manda teu áudio. Será um prazer compartilhar com vocês mais histórias, conhecendo melhor ainda o ser humano. Até a próxima. Comece o dia sã de corpo e alma, olhando o ser humano nas dimensões bio, psicossocial e espiritual, de segunda a sexta, 15 para 6 da manhã, com Rafael San.